Light Workers. Em julho de 1945, o primeiro teste nuclear foi realizado no sul dos Estados Unidos, no meio do deserto do estado do Novo México. Deixou uma cratera no chão com 3 metros de profundidade e 330 metros de largura. Naquele momento, na história da humanidade, começou a era atômica e vivemos os horrores da guerra nuclear pela primeira vez. Atualmente, o mundo vive uma paranoia. Será que teremos outra experiência tão horrenda como aquela, ou pior? Muitos preveem um futuro sombrio, cenas apocalípticas e que o fim está próximo. Entretanto, se fôssemos destruídos por bombas atômicas, não seria a primeira vez. Os supostos deuses que aqui chegaram possuíam tecnologia avançadíssima e eram extremamente bélicos. Há milhares de anos atrás, as fundações do berço da humanidade foram abaladas, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Há milhares de anos atrás, houve um confronto militar que devastou reinos na Mesopotâmia e no Oriente Médio. A guerra dos supostos deuses, convenientemente esquecida pelos historiadores modernos, foi muito bem documentada nos registros históricos da época. Aqui, uma peça de argila com inscrições cuneiformes que foram decifradas por um especialista da Universidade de Bristol, Mark Hemphill. É um testemunho de um astrônomo sumério que descreve a trajetória de um asteroide com mais de 1 quilômetro de diâmetro. A tabuleta foi descoberta nas ruínas de Nínive. De acordo com especialistas, com a ajuda de tecnologia computadorizada, o céu daquela noite foi reconstruído e os cálculos apontam que o evento aconteceu em 29 de junho do ano de 3123 a.C. Um meteoro teria devastado o planeta com uma força cataclísmica e tudo em volta, por 1 milhão de quilômetros quadrados, teria sido destruído. Não só pelo fogo, mas também pela onda de impacto. As ruínas de Sodoma estão na Jordânia e de Gomorra, mais ao norte no Vale do Jordão. De acordo com achados arqueológicos, Sodoma era 10 vezes maior do que qualquer outra cidade vizinha. Possuía muralhas de 5 metros de largura e 10 de altura. Entretanto, foi extinta de forma repentina e singular. Fragmentos encontrados mostram que a região foi afetada por grandes temperaturas maiores que as de um incêndio, e os fragmentos são semelhantes aos de cerâmicas recolhidas nos locais onde fizeram testes com a bomba atômica nos Estados Unidos. Um grupo de registro sumério, chamado de Lamentos da Suméria, datam de 1 milênio antes do Gênesis ser escrito. Esses registros contam como cidades foram aniquiladas por armas misteriosas usadas pelos supostos deuses que disputavam territórios. Os documentos registram, então, a primeira guerra nuclear da Terra, onde seres de facções diferentes extraterrestres disputavam entre si o poder e o controle usando, sim, armas de destruição em massa. Os Enquitas, clã de Enki, liderados por Marduk, tiveram um confronto com os seguidores do rei Anu pela supremacia na Mesopotâmia. Em uma grande estratégia militar, várias cidades enquitas foram destruídas com armas radioativas, o que trouxe o desaparecimento repentino do reino da Suméria por volta de 2000 a.C. Mas, de acordo com o relato hebraico, Yahvé decide que as abominações dos habitantes das 2 cidades
não são mais suportáveis, e ele decide destruir ambas. Mas quando Abraão pede clemência pelas cidades, recebe como resposta que nem 10 justos haviam em ambas as cidades. Quem então seria considerado justo ou santo diante do padrão moral desse, abre aspas, Senhor, fecha aspas? Segundo relatos bíblicos, a destruição tinha dia, hora, minuto e segundo para acontecer. E se Ló, o sobrinho de Abraão, não tivesse sido tirado de forma sobrenatural por esses seres que o protegeram juntamente com sua família, teriam perecido. Já estava amanhecendo quando o sobrinho de Abraão entrava na cidade de Zoar, próxima a Sodoma e Gomorra. A hora do grande julgamento se aproximava, e quando o sol nasceu sobre a terra, as cidades foram completamente destruídas, juntamente com todos os seus habitantes, as planícies foram queimadas e as cidades foram excluídas do mapa em um instante. A coluna de fumaça que Abraão testemunhou após as explosões é muito semelhante à nuvem de cogumelo de uma bomba atômica. Os textos mesopotâmicos contam o evento com muito mais detalhes. Também afirmam que o fenômeno não apenas queimou a terra, mas privou a terra do sol e tornou invisíveis as estrelas à noite. Após a destruição das cidades, os campos e pastagens agrícolas foram contaminados. Em consequência do conflito e da calamidade que caiu na Mesopotâmia, os supostos deuses da Suméria tiveram que sair de suas cidades amadas, porque o vento maligno estava se aproximando das regiões orientais e a radioatividade envenenou tudo o que estava em seu caminho. As cidades ficaram desoladas. Enki e os supostos deuses da sua linhagem deixaram para trás os seus santuários terrestres e fugiram para planícies distantes. Até a cidade de Uruk foi destruída. Muitos deles, para evitar o vento mortal, embarcaram em suas naves e voaram de volta ao céu como pássaros e retornaram ao espaço. Mas vocês devem estar se perguntando: e Enlil, onde fica nessa história? No próximo vídeo, falaremos sobre ele. A verdade é muito mais fantástica, muitas vezes, do que a ficção. Continuem nos acompanhando. Gratidão por apoiar o nosso canal. Muito amor, muita paz e muita luz.